falar desse cenário e principalmente da comercialização e os preços praticados com a oleaginosa no Brasil, nós vamos conversar ao vivo pela internet com o Ginaldo Souza, ele que é o diretor-geral da Laboro e participa conosco nesta edição de Agricultura BR aqui no Canal do Boi. Ginaldo, obrigado por estar conosco mais uma vez. Produtor de soja do Brasil, apesar de inúmeras vezes, inclusive em suas participações, termos falado de necessidade de planejamento, de ter uma venda escalonada, comercializar parte da soja, muitos deixaram para vender e depois, postergando essas comercializações, acabou chegando no mês de abril com uma forte pressão para a soja por conta dos portos brasileiros, por conta da volatilidade de dólar, entre outros fatores que acabaram por trazer um cenário mais negativo para os preços praticados com a oleaginosa. Como é que você avalia esse cenário neste momento da comercialização e preço de soja aqui do Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, amigos do Canal do Boi. É um prazer estar com vocês. Bem, nós temos alertado aí ultimamente as questões da pouca comercialização feita até agora pelo produtor, que não supera mais do que 52% da safra até agora. E nós temos visto aí o mercado dando oportunidade. Ainda ontem, o contrato maio testou o preço de $15, nós recomendamos venda. O mercado está sentindo, e hoje o mercado sentiu bastante, Fabiano e meus amigos. Temos aí uma liquidação forte por parte dos fundos. Os fundos estavam comprados na sexta-feira, o relatório que saiu no domingo à noite, 135 mil contratos de soja, ligeiramente vendido, ou muito vendido em trigo, em óleo, e comprados soja e farelo. Então, hoje eles estão liquidando, calculando que o FED, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, deverá, no próximo dia 2, aumentar novamente a taxa de juros em pelo menos 0,25. Então, o custo do dinheiro está muito caro. As bolsas estão cedendo, o petróleo está caindo hoje 2,08%. Então, meus amigos, a soja, que nós imaginávamos, ou muitos pensavam, que a quebra da Argentina seria suficiente para segurar os preços, não é verdade. Os preços estão cedendo, estão caindo. O clima americano está ajudando, eles têm pela frente, muito possivelmente, a entrada de um El Niño, já no final de junho, e El Niño significa, historicamente, que a safra americana é sempre grande. Então, o mercado hoje está processando a falta de demanda e a oferta que tem do Brasil. Naturalmente, os preços estão cedendo, Fabiano. Ginaldo, eu estava olhando os números da Secretaria de Comércio Exterior para os embarques. Os embarques no mês de abril, eles vieram bastante intensos, estão bastante intensos ainda. O mês segue, já supera abril do último ano, uma marca já acima de 10 milhões de toneladas. E fica muito claro também que a absorção dos embarques, e principalmente desses navios que estão enfileirados e que acabam pressionando também os prêmios pela soja, também ajudam a trazer esse preço da oleaginosa para baixo. Em quanto tempo que deve ser absorvido esse cenário de atraso que nós tivemos desde a colheita da soja e também a fila de navios nos portos, Ginaldo? Vamos considerar, Fabiano, que hoje você tem 91%, 92% colhido da safra brasileira. Então, a pressão de venda, a pressão de colheita, a falta de espaço, ela está chegando ao final. A queda dos prêmios, nós chegamos aí a ter prêmios para maio a 220, esses prêmios chegaram no fundo do poço, na minha opinião, hoje deram uma leve recuperada. Os prêmios para junho melhoraram e, naturalmente, o prêmio para maio, que ainda está se negociando, também melhorou, subiu aí cerca de 20 centavos. E os navios estão esperando cerca de 30 a 40 dias nos portos, e isso vai persistir ainda por um período, talvez uns 30 dias mais. Mas é bom lembrar que a pressão por falta de espaço ela está acabando.
logo em seguida nós vamos ter depois a colheita do milho. Então, é bom que o produtor lembre que ele vai ter, naturalmente, o preço do milho pressionado, como está aqui no Brasil. Se você olhar a B3 aí, você vai verificar aí 66 reais a saca, e eu não vejo, nesse momento, algo no fundo do poço que você possa dizer, os preços vão subir, eu tenho em que me apegar. Não, nesse momento nós não temos, é bom dizer a verdade, e a realidade é essa. O clima nos Estados Unidos está andando bem, e se a safra americana vier uma super safra, como pode se esperar, acima de 130 milhões de toneladas, os preços naturalmente vão cair. Fabiano, meus amigos, você olha a tela, olha o screen, você vai verificar. Você tem quase $2 de spread entre a safra velha e a safra nova. E isto é um custo que o produtor vai ter que pagar, porque se ele não vender imediatamente, hoje saiu soja no Porto de Paranaguá a 137,80, a 138, a 137,50, nós fizemos volume. E os prêmios estão aí na faixa de 180 para embarque junho. Esse é o cenário que nós temos pela frente. Não adianta a gente ficar pensando que o preço vai subir sem uma razão específica. E a razão fundamental, principal, seria o clima. E o clima, nesse momento, é favorável à safra americana, Fabiano. Ginaldo, já em outras oportunidades eu havia questionado você e também outros participantes aqui do programa a respeito de em qual momento que nós teríamos um embate ou uma competição no mercado mais acirrada, por conta do volume de soja brasileira que deve entrar no segundo semestre e já a soja norte-americana, que vai ser colhida lá em outubro, novembro, né, até lá já vai estar no mercado, em qual momento que isso ocorreria. Na verdade, dá para dizer que mesmo que essa soja esteja muito no começo americana, essa competição ela já começou de certo modo e os grandes compradores, eu falo principalmente de China, estão usando inclusive essa expectativa para conseguir pressionar o mercado e muitas vezes ficando fora dele? Sim, Fabiano, e isto é um fato que realmente a gente comprova, mas é bom lembrar também que os americanos, devido à diferença de prêmio, nós trabalhando aqui com 200 under e os portos americanos trabalhando com 195 over. Então, os americanos também estão comprando soja brasileira. Essa semana saíram 2 navios lá do norte, em Itacoatiara, e também pelo norte, pelo Pará. Então, tudo isso aí está ajudando a pressionar, porque os estoques americanos, que são baixos, a oferta é pequena, lá domesticamente falando, o prêmio é muito alto. Os americanos se sentem à vontade de comprar soja no Brasil, levar para os Estados Unidos, esmagar e ganhar dinheiro. Então, isso é um fato que a gente tem que levar em consideração. Agora, os chineses estão comendo da mão para a boca, eles estão tranquilos, sabem perfeitamente que existe uma grande safra aqui no Brasil e que os americanos estão plantando uma grande safra, não tenham dúvida, e que o clima está ajudando, está conspirando a favor. Os chineses estão bem tranquilos e essa competição, nesse exato momento, a concorrência entre os países, não basicamente não acabou, não antecipou também a safra nova, mas a safra velha, os americanos estão comprando soja brasileira e levando para os Estados Unidos, o que ajuda a pressionar Chicago também. E com isso o chinês bate palma, porque está vindo a favor dele. Ele está apostando em preços mais baixos e o nível de preço daqui a pouco fica competitivo. Os prêmios pararam de cair. A soja em Chicago pode continuar, mas nós temos que levar em consideração que se a safra americana realmente for cheia como se espera, nós vamos ter preços mais baixos, Fabiano. Ginaldo, ao levar em consideração os pontos que você levantou, de uma forma muito inteligente, sim, o El Niño e também o comportamento do grande comprador, além da safra brasileira que vai entrar no segundo semestre com grande volume, dá para dizer
que este ano de 2023 é o ano do comprador, ou seja, da China, e que ainda se pode ter algumas janelas, principalmente para o produtor brasileiro, de vendas melhores, quer dizer, vendas com preços mais interessantes para esse produtor ainda em 2023, mas essa não deve ser a realidade do ano? Pedro, é preciso entender o seguinte: nesse exato momento, o cenário é esse. É um cenário baixista, nós não estamos vendo nenhuma luz no fundo do túnel que você possa se apegar e dizer, olha, os preços vão subir no segundo semestre porque o clima vai mudar. Não, esse não é o cenário. Eu diria para você que a tendência do preço, eu não sou um cara negativista, eu sou um cara realista, com o pé no chão. Eu acho que os preços ainda vão ceder, principalmente os meses do nearby. Vamos falar maio, que está aí basicamente indo para o final do seu contrato, mas julho também tem aí, está muito próximo aí, na faixa de 14 e pouco, esses preços tendem a ceder mais. Então, meu amigo, nesse exato momento, o cenário é esse. A gente acha que o produtor deixou de vender, claro, vender muito melhor. Hoje a soja 137 em Paranaguá é um preço que muita gente está vindo vender, está vindo comercializar, e esse preço pode vir aí para 120. Isso não é impossível. É preciso levar em consideração que isso pode acontecer. Claro que os prêmios do futuro nos meses do segundo semestre começam a melhorar e pode ajudar, mas o cenário é esse. Eu acho que o produtor ainda tem tempo de vender, aproveitando os preços do momento, sem considerar, naturalmente, uma melhora na taxa de câmbio, porque o câmbio, nesse momento, também não está ajudando, Fabiano. Ginaldo, curiosamente aqui no programa de hoje, nós estamos falando a respeito de pressão de preço agora sobre soja, vamos falar de milho também, e também vou falar de boi gordo no dia de hoje, que vem com uma pressão muito expressiva neste momento aqui no país. Então, nós temos uma realidade do produtor rural de uma maneira geral, né, principalmente nas principais culturas e na principal criação, vindo com um cenário um pouco mais desafiador. Em relação ao que nós estamos vendo neste momento de mercado, e já pensando numa campanha 23-24 brasileira, como que esse produtor de soja, que normalmente produz milho no centro-sul do país, ele pode pensar para reduzir esses custos, para ter uma rentabilidade melhor, para ter margens mais interessantes, tanto para fazer a aquisição dos seus insumos, mas também na comercialização? Perfeito, Fabiano. Bem colocado essa sua posição, e eu quero te dizer o seguinte: o produtor brasileiro esse ano teve um custo muito alto, o custo de produção dele foi muito alto. Nós tivemos os preços dos fertilizantes, por exemplo, ureia, chegou a mais de $1.000, de mil por tonelada. Hoje a ureia está lá embaixo, tem ureia sendo ofertada no Porto São Francisco do Sul a $360, a 360. Olha a diferença. Então, o produtor brasileiro sabe que ele vai ter preços mais baixos no ano que vem para o seu produto, mas ele sabe também que pode contar com os preços dos insumos mais baixos. Então, ele, naturalmente, poderá aproveitar esses preços mais baixos e fazer uma boa safra, mesmo com preços menores, ele pode se levantar e ter uma boa rentabilidade. É isso que eu vejo que vai acontecer, porque o cenário de baixa, é preciso que nós levemos em consideração. Os preços sobem, os preços caem. O mercado tem duas mãos, uma que vai e uma que vem. Se eu pensar que só vai, eu vou obstruir a vinda. E não é isso que nós estamos vendo nesse momento. Nós estamos vendo que o momento do comprador está sendo favorável a ele, nesse momento. Mas o produtor brasileiro não precisa também se descabelar, não precisa também levar em consideração que esses preços estão ruins para o ano que vem, porque não é bem assim. Eu acho que o produtor brasileiro poderá fazer uma grande safra brasileira para o ano que vem,
ter preços compatíveis com os custos que ele naturalmente vai ter dos seus insumos e ter uma boa rentabilidade. Então, eu aposto e digo para o produtor brasileiro, não desanime. É hora de, naturalmente, apertar o cinto, mas saber que o mercado tem duas mãos, uma que vai e uma que vem. E tudo que cai, um dia sobe. É a mesma coisa com a alta. Nós tivemos altas enormes dos preços e é preciso que a gente respeite, porque a demanda chega num determinado momento, ela impacta e os preços não sobem mais e começam a cair. Esses preços podem ser demais e o produtor brasileiro tem que ficar atento. Agora, não se desespere em relação ao ano que vem. É outra história, é outro cenário, Fabiano.